Vamos dar início à nossa quarta aula remota de matemática com números quadrados perfeitos. Os números naturais que são quadrados de outros números naturais são denominados números quadrados perfeitos. Então, nós temos um exemplo aí, certo? Através de uma figura na forma geométrica, né? Quadrado perfeito de x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Então, aí, nesse quadrado, nós temos a indicação, ó, de quais são os números quadrados perfeitos. O 1 é um quadrado perfeito, certo? O 4 é um quadrado perfeito. O 9 é um quadrado perfeito. O 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81 e o 100. E assim sucessivamente, certo? Então, o que é que acontece aqui? Se vocês observarem, ó, o 4 é um quadrado perfeito porque 4 quadrinhos é capaz de formar um quadrado perfeito. Se eu tivesse 5 quadradinhos desse, não teria como formar um quadrado, certo? Perfeito, com os 4 lados iguais. Então, esses números que aparecem na parte de baixo e na vertical é a raiz desses números que são quadrados perfeitos. Qual o valor da base de um quadrado perfeito? Então, se um quadrado perfeito de lado igual a 1 tem base 1, um quadrado perfeito, 4, tem raiz igual a 2, por quê? Porque a base dele é formada por 2 quadrinhos. O 9, um quadrado formado por 9 quadrinhos, tem raiz 3, por quê? Porque a base dele tem 3 quadrinhos, tá? Ó, 1, 2, 3. O quadrado formado por 9 quadradinhos. Mesma coisa 16. 16 quadrinhos formam o quadrado maior e a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque a base do quadrado é 4. Então, os números quadrados perfeitos são os números que possuem raiz quadrada exata. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3 e assim vai. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque a base do quadrado tem 9 quadrinhos, tá? Então, essa é a demonstração a partir dos quadrados, que é a representação geométrica para mostrar os números quadrados perfeitos. Podemos reconhecer se um número é quadrado perfeito de duas formas. O método geométrico, que é o que a gente acabou de ver, né? Ou por meio da fatoração. No método geométrico, utilizamos a figura do quadrado e o cálculo da área. Qual é a área desse quadrado aqui, ó? A área dele é 4. Por quê? Porque ele é formado por 4 quadradinhos. Então, 2, que é a base, e 2 da altura é igual a 4. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, a área total da figura é o número que é quadrado perfeito. Aqui, tem quantos quadradinhos? 3 na base, 3 na altura. Então, 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9, essa área. Então, lembrar que a área de um quadrado é representada pela fórmula L ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado. No retângulo, a gente faz base vezes altura. Se eu fizer base vezes altura aqui, vai dar a mesma coisa, porque a base e a altura são iguais, têm o mesmo tamanho no quadrado, certo? Então, só é calcular L ao quadrado. A medida do lado elevado ao quadrado. Aqui, outro quadrado para representar um número quadrado perfeito. Quantos quadradinhos tem aqui? Então, vou calcular a área. Para não ter que contar um por um, eu calculo a área. Quanto é o lado? 5. Então, L ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, esse é o método geométrico utilizado para reconhecer se um número é quadrado perfeito. Esse é o primeiro método. O segundo método é o da fatoração. Então, no método da fatoração, se todos os fatores apresentarem expoente par, o número que está sendo fatorado será um quadrado perfeito. Então, aí, ó,
nós temos duas fatorações, de 144 e 200. O que é fatorar? É decompor esse número composto em fatores primos, certo? Aquele mesmo cálculo que a gente faz para MMC, só que a decomposição em fatores primos vai ser de um único número, que é o número que eu quero saber se é quadrado perfeito. Então, 144 eu vou dividir pelo menor número primo possível. Então, como ele é um número par, eu vou dividir ele por 2. E assim eu vou seguir até chegar ao valor de 1 aqui. Depois que eu fizer essa decomposição, o que é que a gente vai observar? Vamos agrupar os números. Se formar expoentes pares, ele é quadrado perfeito. Então, aqui eu tenho 2 elevado à quarta, porque o número 2 apareceu 4 vezes. E tenho 3 elevado ao quadrado, porque o 3 apareceu 2 vezes na minha decomposição. Então, como os expoentes são números pares, 144 é um número quadrado perfeito. Aí aqui o exemplo do 200. No 200 a gente foi decompondo. Na hora de escrever a forma fatorada, o 2 está elevado ao cubo, porque o 2 apareceu 3 vezes na decomposição. Então, como ele tem um expoente ímpar, isso é suficiente para indicar que ele não é um quadrado perfeito, certo? Porque o expoente do 2 ficou um número ímpar, tá? Então, ele não é quadrado perfeito, ou seja, não existe raiz quadrada exata de 200, ok? Então, na decomposição, reforçando, eu só posso dividir, só pode aparecer aqui, ó, números primos em ordem crescente, do menor para o maior. Então, se o número for par, vai ser 2. Quando o número deixar de ser par, eu vou procurar qual é o menor divisor, se é 3, se é 5, se é 7, certo? Só pode utilizar números primos e não pode colocar um 5 e depois colocar um 2. Tem que ser na sequência dos números, na sequência crescente dos números, tá? Na ordem crescente. Raiz quadrada exata de um número racional não negativo ou de um número positivo. A raiz quadrada de um número decimal pode ser determinada com facilidade, transformando o mesmo numa fração decimal. Tá? Então, eu coloquei aí o número decimal, mas lembrando também que todos os números naturais são também racionais, certo? O conjunto dos números racionais é um conjunto maior que engloba os números naturais, os números inteiros também, certo? Só que nele vai aparecer também as frações e os números decimais. Então, quando eu tiver o cálculo de uma raiz quadrada de um número decimal, para facilitar, a gente escreve esse número na forma de fração decimal. Então, aqui, ó, 20,25. O que é que a gente vai fazer? Vai escrever o número sem vírgula no numerador e o denominador vai ser de acordo com as casas decimais. Se aqui tem 2 casas decimais, o denominador vai ser 100, tá? E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu não sei qual é o número que é elevado ao quadrado, dá 2025. Então, se eu não sei, eu tenho que fazer a decomposição em fatores primos. Fiz a decomposição. 2025, o menor divisor primo dele é o 3. Então, não começou com 2, porque ele é um número ímpar. É ímpar porque termina em 5. E aí eu vou fazer toda a decomposição até chegar a 1. Depois de feita a decomposição, nós vamos escrever a forma fatorada. Então, como a raiz é quadrada e o índice é 2, nós já vamos escrever com o expoente 2. Então, aqui, ó, vou formar pares de números iguais, ó, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, todos com multiplicação, vezes 5 ao quadrado, certo? Para a raiz ser exata, os expoentes têm que ser par. E se a raiz é quadrada, eu já escrevo em forma de potência com o expoente 2. Depois escreve tudo isso dentro da raiz. Depois que tiver dentro da raiz, na hora que eu fiz a formatação, acabou saindo do lugar. Esse risquinho aí
é em cima do 2, certo? Não é em cima do 3, não. Então, ó, vou cancelar os expoentes e vou cancelar a raiz. Vai ficar só o 3 vezes 3 vezes 5. Então, 3 vezes 3 vezes 5 vai dar 45. E raiz quadrada de 100 é 10. Certo? Não precisa fazer a decomposição de 100, porque vocês já sabem que raiz quadrada de 100 é 10. Outra coisa, sempre observem direitinho, tá? O índice da raiz, se é raiz quadrada mesmo. Se for raiz quadrada, repetindo, escreve com expoente 2, já para facilitar, porque na propriedade da radiciação diz que se o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, tanto o expoente quanto a raiz é cancelada e fica apenas os números do radicando, 3 vezes 3 vezes 5. Tá? Depois que eu escrevi o resultado da decomposição, que extraí a raiz, que vi que a raiz de 2025 é 45 e que a raiz de 100 é 10, eu vou novamente escrever na forma decimal. Então, se o denominador é 10, o número vai ter uma casa decimal. Colocar vírgula entre o 4 e o 5, porque só tem uma casa decimal. Se aqui fosse 100, ia ter duas casas decimais, ia ficar 0,45 e assim por diante. Certo? O outro exemplo, ó. Vou escrever também forma de fração decimal dentro da raiz. Quantas casas decimais tem no número? 4. Tem 4 números depois da vírgula. Então, aqui vai ficar 10.000. A quantidade de zeros é igual à quantidade de casas decimais. Então, vai ficar 144 sobre 10.000. E agora eu vou extrair a raiz, tanto de 144 quanto de 10.000. Então, a raiz de 10.000 vai ser 100. Tá? Não fiz a decomposição aqui, mas é 100. E 144 eu fiz a decomposição, embora seja um número baixo que vocês também já conheçam. Vai fazer a decomposição e depois escrever em forma de potência. Então, novamente, escreve as potências em forma com o expoente 2. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Joga tudo dentro da raiz, cancela os expoentes e a raiz e multiplica os valores do radicando. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? Então, deu 12 sobre 100. E volta a escrever em forma de número decimal. Se tem 2 zeros, terá duas casas decimais. Raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Então, nós vimos a raiz quadrada exata e agora vamos ver a raiz quadrada aproximada, que é para aqueles números que não são quadrados perfeitos. A raiz quadrada aproximada de um número é calculada utilizando a estimativa, que é o processo pelo qual conseguimos aproximar valores numéricos. Adotamos esse procedimento para calcular a raiz quadrada não exata, que ocorre quando o radicando não é um número quadrado perfeito. Então, nós temos um exemplo aí. Raiz quadrada de 7. Existe algum número que, multiplicado por ele mesmo, dê igual a 7? Não. Então, 7 não é um quadrado perfeito. Então, como ele não é quadrado perfeito, o que é que a gente vai fazer? Então, conseguimos determinar que o número 7 está entre os números quadrados perfeitos, 4 e 9. Então, naquela relação dos números quadrados perfeitos, depois do 4 vem o 9, porque raiz quadrada de 4 é 3 e raiz quadrada, é 2 e raiz quadrada de 9 é 3, certo? Então, já sei que, se eu sei que 7 está entre 4 e 9, que são os quadrados perfeitos, então o número que será a raiz de 7 está entre 2 e 3, que é a raiz de 4 e a raiz de 9. Então, eu sei que tem que ser um número decimal entre 2 e 3. Vocês têm que fazer todas essas associações para poder descobrir a raiz por aproximação. Então, é bem mais complicado do que a raiz quadrada exata.
Agora devemos aplicar o processo da estimativa. Para isso, variamos os números referentes à casa decimal, tá? Então, vocês têm que observar também em relação a quantas casas decimais vai ser pedido o resultado, ok? Nesse caso aí foi utilizado um resultado com 2 casas decimais. Se eu sei que é entre 2 e 3, eu vou colocar os números decimais a partir do 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 e vou calculando até chegar ao valor mais aproximado do 7. Então, quando eu fiz aqui, ó, 2,1 ao quadrado, que é o mesmo que 2,1 vezes 2,1, obteve 4,41. E 4,41 é menor que 7. Aí vai tentar o próximo, para ver se dá mais próximo do 7. 2,2 ao quadrado é igual a 4,84. Ainda é menor que 7, bem menor. 2,3 ao quadrado é igual a 5,29, que também é bem menor que 7. 2, e assim vai calculando até chegar ao mais próximo. Quando calculou 2,5, já chegou mais perto, deu 6,25. Então, a gente tenta o próximo. 2,6 deu 6,76, 6 inteiros e 76 centésimos. Então, é menor que 7, mas está bem aproximado. Vamos fazer com o próximo. 2,7 deu 7,29, 7 inteiros e 29 centésimos. Então, o que aconteceu? Esse número já é maior que 7. Então, eu já sei que o número que é resultado da raiz de 7 é maior que 2,6 e é menor que 2,7, certo? Então, achamos aí uma aproximação. Então, para não termos dois valores, convencionamos o menor valor. Então, quando a gente tiver isso aqui, ó, quando a gente achar o menor mais próximo e o maior mais próximo, nós vamos optar pelo menor, certo? Sempre vai ser feito dessa forma, o menor valor. Então, a resposta é raiz de 7 ao quadrado é aproximadamente 6,76, 6 inteiros e 76 centésimos, certo? Então, sempre que for uma raiz quadrada não exata, a gente tem que fazer esse procedimento aí. Se fosse raiz quadrada deixa eu ver, 10, tá? 10 está entre quais números? Está entre 9, que é quadrado perfeito, e está entre 16. Então, se eu sei que 10 está entre 9 e 16, eu sei que a raiz de 10 tem que ser um número entre 3 e 4, que são as raízes de 9 e 16. Aí faria esse mesmo procedimento, 3,1 ao quadrado, 3,2 ao quadrado, até chegar a esse resultado aqui, o menor mais próximo e o maior mais próximo, certo? Não pode parar até achar o maior mais próximo, sem pular etapas, ok? Então, é isso aí. Vamos fazer uma atividade para vocês praticarem um pouquinho. Tem que ter muito cuidado nos cálculos, porque estamos trabalhando com números decimais, tá? Então, requer uma atenção maior e tem que fazer as atividades. Não adianta estar usando a calculadora. Estamos em aulas remotas, eu sei que a maioria está fazendo isso, mas é interessante que vocês efetuem os cálculos mesmo de fato, façam as multiplicações no papel, para não perder o hábito do cálculo, ok? Porque nem sempre vocês vão poder utilizar a calculadora, né? Então é isso e vamos à atividade.